irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um tema importante e que é preciso ter conhecimento sobre ele. Trata-se da obsessão. Quem vai falar sobre esse assunto, quem vai nos trazer esclarecimentos, é o sacerdote substituto do Cruzeiro da Luz, Pai Júlio, que é o coordenador dos tratamentos espirituais do nosso templo. Pai Júlio, o que é a obsessão? O que é a obsessão? Antes de tudo, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a esse encontro doutrinário, né? Paz e alegria para todos vocês. Bom, o que é a obsessão? Kardec ele diz, né, que a obsessão seria a influência de um espírito mau sobre outro. Beleza. Só que a gente faz várias elucubrações. Primeiro, o espírito mau. A gente tende a rotular o espírito mau em um espírito maldoso, que quer fazer o mal. E que nos influencia, independente do nosso livre-arbítrio. Mas a coisa não se trata bem disso. Quando ele quer dizer mal, ele chama a atenção para o espírito ignorante. Assim como todos nós. E o ignorante é aquele que ignora a verdade, ignora os conhecimentos. Então ele não tem noção do que está fazendo. E sobre as pessoas, sobre cada um de nós. Por quê? Porque nós vivemos num padrão vibratório e que oscila, porque estamos encarnados. Então essa oscilação de vibração faz com que a investida de espíritos que estejam num diapasão baixo possa encontrar então uma frequência, um laço de afinidade. Existem espíritos de diversas naturezas, sejam encarnados, sejam desencarnados. Então essa ação do espírito desencarnado sobre o encarnado, havendo esse laço de afinidade, se dá o nome de obsessão. E quais são os sintomas da obsessão? Como é que uma pessoa pode identificar, pode se dar conta que se instalou um processo obsessivo? Bom, o primeiro passo são mudanças no comportamento, nas atitudes, de forma bem sutis. Porque um espírito obsessor, quando ele tem realmente uma intenção, ele não vai se revelar de uma vez, nem trazer à tona, né, a enfermidade espiritual da sua vítima, né? Porque senão chama muito logo a atenção e um trabalho de restauração do equilíbrio da pessoa é feito de maneira urgente. Então a obsessão ela vem bem paulatina, bem devagar, bem sutil. Consequentemente, a mudança de hábito, de interesses, de ideais da pessoa também vai acontecendo de uma forma sutil. Vai acontecendo um desânimo, vai acontecendo uma irritabilidade, uma mudança de humores, uma desestabilização nos seus ambientes, sejam profissionais, sociais, afetivos, até que essa pessoa ela se torne por completo insuportável, vamos dizer assim. Porque é aquela coisa gradativa, bem devagar, vai sendo pincelado até que se instale realmente uma obsessão concreta, vamos dizer assim, de peso, em que o encarnado ele perca toda a sua autoridade sobre ele mesmo. Então são mudanças sutis, bem sutis. O senhor falou em uma escala evolutiva, né? Uhum. Então, quais são os graus da obsessão? Quais são os níveis que podem ter de obsessão? Olha, Kardec ele nos traz 3 níveis de obsessão. Que o primeiro é a obsessão simples, né? Depois a fascinação e a subjugação, propriamente dita. Né? E a obsessão simples é basicamente isso que eu estou falando. É aquela coisa bem sutil. Né? Uma frase perfeita, elucidativa, uma vírgula que tire 10, 15% do sentido da perfeição da frase. São ideias plantadas dentro das nossas ideias. É bem interessante dizer que um espírito obsessor, independente do seu objetivo, ele não inventa, vamos dizer assim. Ele usa o que nós temos, né, no nosso arcabouço de existência, no nosso psiquismo, de inferioridades ainda. É como se nós tivéssemos diversas sementes de mazelas e ele vem regando, fazendo com que a gente venha dar paulatinamente os frutos.
dessas nossas mazelas, e elas vão se sobressair sobre as nossas virtudes. Então a obsessão começa pela obsessão simples, até pelo que eu falei, para que ela não se revele assim, como diz Ramatiz, ex abrupto. Por quê? Porque das duas umas, se é uma família que é conhecedora da doutrina espírita, já vai encaminhar a pessoa para o centro espírita para fazer um tratamento de obsessão. Se não é, vai encaminhar para alguma coisa, um tratamento psicológico, enfim, vai na igreja, alguma coisa vai ser feita. Entendeu? Então por isso que ela vem de forma sutil. Jesus fala que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Então eles vêm acompanhados dessa sagacidade, né? Jogando a sementinha da discórdia, bem devagarinho, bem devagarinho. Aí, nesse processo da obsessão simples, que vai crescendo, vai enraizando, entra a fascinação, onde o obsidiado está fascinado pela gama de ideias que ele ia colocar na mente. E ele já não ouve mais o mundo, e acha muitas vezes que o mundo está de encontro a ele por inveja, por despeito, enfim. Ele simplesmente acha que se basta, e as vozes que ele ouve, que as intuições que ele tem, tudo isso que é o correto na história. Ele está totalmente fascinado. Isso, inclusive, é uma escala da obsessão perigosíssima para médiuns incautos, né? Aquele médium que já começa a se achar, né? Ele acredita que ele, junto com o seu guia, tem superpoderes, ele não precisa de estudo, ele não precisa de doutrina, ele é o bom, ele tende muitas vezes a afastar por esses pensamentos e atitudes o seu verdadeiro guia espiritual e abrir brecha para espíritos de natureza baixa, esses espíritos mistificadores que vêm com o quê? Com a autossugestão da potencialidade de que ele é um bom médium. E aí o que acontece? A grande maioria se fascina, se deixa levar, se desligam dos centros sérios e acaba abrindo casas, isso é corriqueiro, infelizmente que se tornam quartéis generais das sombras. Isso é um problema grave, mas que só o tempo, né, vai reajustar ambos, tanto o plano espiritual quanto o físico. E aí, a partir da fascinação, a gente vai ter o quê? O mais grave de tudo, que é a subjugação, né? Alguns chamam de possessão. Kardec ele não adota esse termo, não. Mas é como se fosse a pessoa, ela está realmente possuída, porque o espírito ela domina de toda forma, né? Expõe ao ridículo, a situações constrangedoras. É uma marionete nas mãos do obsessor. Normalmente são espíritos que querem vingança, de alguma maneira foram magoados por esse encarnado e outra encarnação e não tiveram sustentabilidade evangélica suficiente para buscar um caminho espiritual, se libertar das paixões, das emoções da terra e se mantém aqui, justamente atrás desses encarnados que lhe fizeram mal com outra encarnação. Mas enfim, é o caso mais grave. Os hospícios aí, os sanatórios, estão cheios de espíritos, né, de enfermos subjugados. Agora, quando a gente pensa em obsessão, pensa logo na pessoa adulta, né? A obsessão pode acontecer com crianças também? Pode. É comum? Diria que não é comum, mas é natural. A criança ela traz dentro de si a pureza, né, por excelência. Mas a gente não pode esquecer que a criança é um espírito velho, né? E por ser um espírito já antigo como nós, ele traz sua bagagem de experiências boas e experiências ruins. E nessas experiências ruins, a gente não tem noção do mal que fizeram. E, consequentemente, espíritos que foram magoados, foram feridos, foram maltratados por essas, hoje, crianças, que também não se reajustaram e pululam por aqui entre nós, na crosta, querendo uma vingança, um reajuste disso tudo. E existe outro aspecto também, né? A criança, vamos supor, vamos fazer uma historinha. A criança que é filha de um médium, de um trabalhador, de um obreiro, sério, dedicado,
e que é inabalável a essas investidas do plano espiritual, rasteiro. Então, como eu estava falando sobre Jesus, que os filhos das trevas são mais sagazes que os da luz, de tanto tentar, não conseguem nada sobre aquele médium, porque ele se mantém ali inabalável. Mas ele tem um calcanhar de Aquiles. E qual seria? Não tem cachorro, não tem planta, é criancinha. E quantos médios não se deixam derrubar por esse tipo de ação? E aí acontece essa investida, né? Mas já é um caso mais raro, até porque um médium sério, voltado para a sua vivência evangélica, ele cria um halo de energia e, consequentemente, de espíritos afins que exerce uma proteção espiritual, né? Não é um intransponível, mas existe um campo de energia sólido e positivo. Mas é possível de acontecer. Vai depender da estabilidade do lar, enfim. Mas a criança, ela sim também é obsidiada. Quando aqui no Cruzeiro da Luz, algumas crianças voltam e estão fazendo tratamento. E nós já ouvimos falar em obsessão coletiva, né? Como é que é isso? Obsessão coletiva, a gente tem até um exemplo muito antigo sobre o Circo de Niterói, né? E que mais recente se falou muito a respeito do Batomuxa também, que não afundou. São espíritos, né? Espíritos que estão comprometidos entre si, né? Encarnados e, consequentemente, com espíritos também desencarnados que estão exercendo uma ação espiritual, né? Energética sobre eles, no afã de quê? De um reajuste, alguma cobrança, algo que foi equivocadamente feito em outro período de vivência e faz com que hoje essa coletividade venha passar por esse processo de caça às bruxas, né, dos chamados obsessores. Então, dizem que o chamado o circo lá em Niterói foi um caso dessa natureza, né? Então, a obsessão coletiva é quando todo aquele grupo de encarnados eles estão relacionados entre eles no campo de afinidade, de comprometimento, junto com o obsessor em si, ou o obsessor ou os obsessores. Então, esse é um processo de obsessão coletiva. Então, é um resgate mútuo, uma dívida mútua, vamos dizer assim. E pai, a gente fala muito do obsessor, né? Que figura é essa? Tem perfil? Tem, é o perfil da humanidade. O perfil do obsessor é o nosso perfil, né? É cada um de nós que não consiga se libertar das paixões humanas, né? Não consiga separar um momento como já de desencarne, o joio do trigo. Tem aquele ditado, né, que eu falo sempre, que está estampado aí em diversos adesivos de carro: você pode viver uma vida inteira sem Jesus, mas não queira desencarnar sem ele. O que acontece? No momento do desencarne, a sua solidez espiritual está onde? Em lugar nenhum, porque não foi cultivado. Então o espírito está totalmente aprisionado a quê? A tudo que é terreno, tudo que é material, tudo que são bens, sejam eles bens palpáveis, sejam bens sentimentais, emocionais. E isso faz com que eles não consigam se libertar. E por não conseguir, eles permanecem aqui entre nós, encarnados. Então, essa é a figura do ser humano, que não conseguiu traçar uma linha de raciocínio entre o que é perecível e o que é eterno, o que vem de Deus e o que vem do mundo. Se nós tendermos a adorar mais a Mamon do que a Deus, consequentemente, podemos ser obsessor de manhã. Né? Então, o perfil do obsessor é o perfil do homem, da humanidade em desequilíbrio. Cada um com as suas necessidades, né, supostas necessidades. E como é que acontece o tratamento de desobsessão? Na conversa. Né? É na conversa, basicamente. E essa conversa de que forma? Nós chamamos de doutrina, né? Doutrinação, que nada mais é do que uma orientação. O espírito obsessor ele é trazido até nós. Até no dia de tratamento ele é trazido a um ambiente onde é feita a desobsessão e ele é orientado por um médium devidamente preparado
né, que nós chamamos de doutrinador, e trava-se ali uma conversa. O médium ouve as angústias, as agruras, as revoltas, enfim, desse espírito e o orienta. Né? Nunca na atitude de convencimento, sempre querendo apenas mostrar a ele o tempo que ele está perdendo, o mal que ele está fazendo a ele mesmo, a fim de que ele desperte. Né? A gente fala aqui, comenta que cada doutrinador está com um saquinho de sementes na mão, entrega essas sementes na mão desse espírito desencarnado e ele semeia na medida que ele achar necessário, né? Porque nós não podemos violar a individualidade, o livre-arbítrio desses espíritos, mas é tudo sempre na base da orientação. Óbvio, com o quê? Com todo um arcabouço espiritual, uma equipe de trabalhadores espirituais que dão todo um suporte a todos nós, de energia, né? de participação, de vibração, para que o espírito ali em si, ele procure, mesmo dentro dos seus tormentos, se sentir acolhido. Porque a doutrinação ela tem que ter acolhimento. Diz o Caboclo Pena Branca, que é o dirigente espiritual, que os trabalhadores precisam ter propriedade. Propriedade é firmeza, é segurança no que está se fazendo, mas com amor, com carinho. Né? Porque é um resgate de vidas. Você traz novamente a vida para um espírito desse que já sucumbiu e para ele julga não ter mais nada a perder. Então, um trabalho sempre de orientação evangélica, sempre mostrando a ele as possibilidades que ele tem, que ele não está sozinho, que ele não foi abandonado de forma alguma. E as revoltas, né, mostrar a luz do Evangelho, que ele pode dar essa volta por cima, né, e que a lei, os olhos de Deus estão sobre todos nós, e que nós vamos colher tudo que nós plantarmos. É uma orientação, basicamente. E dali ele é conduzido para uma colônia espiritual, onde existem diversos outros espíritos, outros irmãos nossos, com muito mais cabedal do que a gente, conhecimento, para dar continuidade no refazimento desses irmãos. E quantos hoje que já passaram por aqui, ou em diversos outros tempos sérios, que passaram por um trabalho de desobsessão, hoje não são grandes irmãos trabalhando em prol da humanidade, nos ajudando, inclusive, com prece, com orações, ajudando nós intimamente, não o coletivo do trabalho, pedindo a Deus, dá uma força para fulano, dá uma força para ciclano, para que persevere, que não perca a fé. A realidade é essa. Muitos deles aproveitam muito mais a oportunidade que Deus nos dá do que nós mesmos encarnados, pregando a palavra, fazendo, acontecendo. Então, as pessoas têm o hábito de falar, está com imposto. O que é o imposto? Imposto é um termo popular, né, de espíritos que eles estão próximos a nós sem intenção alguma, apenas mobilizados pela afinidade. Né? Você tem um hábito qualquer, sua faixa vibratória ela não é das mais elevadas, e um espírito desencarnado que vibra no mesmo diapasão que você e tem os mesmos hábitos, ele vai encontrar em você um imposto. Né? Ele vai se encostar e ali ele vai ficar. E se torna, e o perigo disso é que se torna uma simbiose, né? Porque o espírito desencarnado que fica entre nós no plano físico, ele está maculando o seu corpo perispiritual, né? Com as energias daqui, que nos mantém vivos, encarnados. Para nós elas são essenciais. Para o desencarnado não, elas se tornam venenosas, vamos dizer assim. E no momento que o espírito se aproxima da gente, eles estão se envenenando com essas energias, e como há entre nós essa aproximação, os campos áuricos se unem, acontece o quê? Do encarnado começar a ter as mesmas sensações do desencarnado. Então esse imposto ele é realmente um instrumento que faz o mal ao encarnado, né? Sem às vezes a mínima noção do que está fazendo. Se você pega um irmão como esse, numa doutrinação, na desobsessão, e pergunta, ele diz, não, mas eu não fiz nada. Eu gostei dela, eu gostei dele, ele tem os mesmos hábitos que eu. Como eu estou me sentindo só, me aproximei. E nessa aproximação, são dois enfermos em meio de um. E dois a serem tratados, cada um dentro do seu cada um. Desencarnado na desobsessão, e o encarnado também fazendo trabalho de desobsessão, fazendo arte do OS e diversas outras, conversando com os mentores espirituais, fazendo seu trabalho evangélico. Tem obsessores que não têm noção, dimensão
do mal que eles estão fazendo para o encarnado e do mal que estão fazendo a si próprios. Mas tem espíritos que têm essa consciência, né? Eles têm essa consciência, parece como se fosse talibã, né? Tem a consciência, morrer pelo amor às trevas, já desencarnado. Mas não, ele tem uma consciência relativa. Ele tem uma consciência relativa. Ele acha, ele acredita, muitos desses espíritos acreditam que a administração deles com relação às energias daqui do plano físico que são nocivas, vão fazer um mal relativo, mas que eles vão conseguir dar a volta por cima e vão conseguir se reestruturar, trazer a sua suposta saúde de volta. Quando na verdade isso é um engano. Eles estão cada vez mais piorando a sua situação. Existe um processo chamado ideoplastia, né? E essa ideoplastia o quê? É uma ideia que se cria. E muitos desses espíritos que estão presos aqui, eles criam uma falsa ideia de como eles estão. Como eles criam isso é o que eles veem. Por isso que é necessário a vinda de um espírito desencarnado num trabalho de obsessão, para quê? Primeiro sentir o fluido animal do médium. E esse médium, doutrinador, mostrar a ele a realidade dele, como é que ele se encontra, a sua enfermidade, enfim. Por isso que muitos não têm noção e outros têm uma noção relativa. Espíritos que trabalham com magia, por exemplo, acham que podem administrar isso muito bem. Mas na verdade é como se fosse um trabalhador de Chernobyl sem o mínimo cuidado para não se contaminar com a radioatividade. Acha que, não, eu lavo as mãos e depois estou bem, quando na realidade não é isso que acontece. Ele está se infectando, ele está se maculando. E aí só um trabalho de obsessão, consequentemente uma ida para o plano espiritual, é que vai fazer com que ele se recupere. Agora, tem espíritos que não, tem espíritos que nem sabem que desencarnaram. Então, por não saber, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo. Seja na ideia deles, na mente, seja no próprio perispírito. Então é importante a orientação, nesse momento, trazer a eles a elucidação disso. Tá bom, Pai Júlio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Meus irmãos, paz e alegria.